Alô, você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei e finalmente vamos falar sobre a Câmara dos Deputados que resolveu travar os seus trabalhos para apoiar a PL da anistia. Então a notícia diz que a oposição ameaça travar a Câmara se a PL da anistia não for votada. Os deputados da oposição começaram a intensificar a obstrução das comissões permanentes do plenário da Câmara, caso o presidente da casa, que é o Hugo Mota, não coloque em pauta a votação na próxima semana. A proposta busca anistiar manifestantes envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Se bem que eu acho que anistia seja um nome inapropriado para pessoas que não cometeram crimes nenhum, que é a melhor saída agora para a gente livrar as pessoas injustamente condenadas pelos atos de 8 de janeiro, que não foi golpe, foi no máximo uma depredação de patrimônio público, invasão de patrimônio público, visto que as pessoas só invadiram o lugar, eles não tinham intenção de tomar o poder, não estavam armados com metralhadoras, com tanques de guerra, eles tinham bolinhas de gude, pedras e paus. Isso não é o suficiente para tomar o governo aqui no Brasil, embora o STF acha que o Brasil é tão frágil que velhinhas com bíblias e pessoas com pedaços de pau consigam tomar o governo do nosso país. Pois bem, a oposição está querendo travar os trabalhos para a PL da anistia. Então, uma reunião marcada para hoje entre Hugo Mota e os líderes partidários deve tratar desse assunto aí. Caso o presidente da Câmara não sinalize positivamente, parlamentares de direita prometem paralisar os trabalhos legislativos. Temos uma expectativa positiva para pautar, declarou o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante. É um dos idealizadores dessa paralisação na Câmara. Da luta nas ruas, porque o que nós estamos vendo aqui é um superpoder STF se sobrepondo sobre os demais. Agora a Câmara está tomando alguma atitude, né? Porque o que a gente vem observando no país nesses últimos dias é uma destruição completa e total do nosso sistema jurídico, né? O Código Penal pode ser jogado no lixo, a Constituição já foi queimada há muito tempo e nós temos um STF que está mandando e desmandando, visto o julgamento das pessoas denunciadas no inquérito de golpe, né, que a PGR denunciou para o STF, e nós vimos o Alexandre de Moraes agindo como réu, agindo como juiz, condenador e promotor do caso, exibindo imagens que não tinham nada a ver com o plano de golpe, imagens editadas, e as imagens oficiais foram destruídas pelo ministro da Justiça na época, Flávio Dino, que agora é ministro do STF, também estava nesse julgamento do Jair Bolsonaro e mais 7 pessoas que se tornaram réus de maneira impositiva, de maneira ditatorial, ignorando a defesa dos advogados e negando o devido acesso às provas, né, aos atos que o STF acusava aquelas 8 pessoas. Pois bem, então o final foi de que todos se tornaram réus. E o que a gente tem visto aqui no país é que os deputados e os senadores não tomam atitude nenhuma. A gente precisa parar de babar ovo para político porque eles são os nossos empregados. E esses políticos que aí estão, nada estão fazendo para parar o STF. Quando um político vem a público dizer que ele está consternado com o povo e que ele vai se juntar às manifestações, é porque o negócio já está tudo errado. Porque a gente paga esses políticos para resolver esses problemas internamente. E quando o cara vem para as redes sociais e vem para a televisão falar que não tem jeito, que eles não conseguem fazer nada, é porque eles não estão cumprindo o trabalho que são pagos para fazer. A gente paga impostos para esse pessoal resolver o problema. E essa paralisação na Câmara, essa paralisação no Senado já devia ter sido feita há muito tempo. Porque a gente está vendo muito desmando do STF. A gente está vendo a destruição do Código Penal brasileiro. Pior é que a gente vê as pessoas
concordando com esses desmandos, e essas mesmas pessoas que concordam com esses desmandos do STF, no futuro vão ser vítima disso, vão ser vítima de tudo isso, porque nós não temos mais leis nesse país. Então, os julgamentos que nós vimos a semana retrasada do STF pela denúncia da PGR foi algo assombroso, e nós não vemos nenhum político tomando partido disso. A gente vê o Marcel Van Hatten, que é um ótimo deputado, mas ele grita muito, não faz nada. Nicolas Ferreira, que só faz vídeo, também acho o Nicolas Ferreira um deputado ótimo, tem as ideias do conservadorismo e da direita, mas eles não estão resolvendo. Se eles tivessem o poder de articular, eles já tinham fechado a Câmara dos Deputados, os senadores já deveriam ter fechado os trabalhos para parar o STF. Visto que foram os próprios senadores que colocaram os ministros lá. Então eles colocam os ministros no STF e não tiram nunca mais, porque são todos vagabundos criminosos. Todos os senadores têm o rabo preso. Agora, uma coisa ficou muito clara, porque o Alexandre de Moraes já despirocou a cabeça. Ele já está chantageando os deputados, no caso a gente já está chantageando o Kassab, para pedir para o Centrão não apoiar a PL da anistia. Isso é crime, isso é chantagem. O que nós vemos aqui nesse país é crime sobre crime e ninguém fazendo nada. Então a gente precisa parar de adular esses políticos, porque eles já estão com a vida ganha. Eles têm o salário de 45, 50 mil reais, fora os penduricários, e não estão resolvendo nada na nossa vida. Nós devemos nos indignar com isso e protestar por isso. Inclusive nós vamos às ruas no próximo dia 6 protestar contra os políticos. Não é porque os políticos estarão na manifestação também que nós estaremos lá. Nós vamos estar lá porque estamos indignados contra esses políticos que nada fazem. Então eles vêm nas manifestações apoiar o povo, mas não apoiam o povo lá na Câmara ou lá no Senado. Então o deputado Demóstenes veio à tribuna, junto com a Carolina Detoni, falar sobre o travamento das pautas no Congresso Nacional. E a nossa amiga Sadi, aqui da Globo News, que todo mundo sabe que é um puxadinho do PT, está dando a notícia de que o PL já tem votos para aprovar o projeto de anistia e pressiona uma votação rápida. Procurou, dizendo o seguinte: olha, nós já temos o apoio suficiente para aprovar o projeto de lei da anistia lá na Câmara. Aí eu falei, mas qual a conta que o senhor tem? Ele falou que ele fez um levantamento, ele tem um mapinha ali, uma tabelinha. Mapinha não, desculpa, economista, é um Excel. Queria te dar essa informação aqui, a turma de humanas não sabe diferenciar. Mas é um Excelzinho que mostra os partidos. Então, PL, tantos votos, PP, tantos votos, União Brasil. Lembrando que vários partidos do Centrão com cargo no governo Lula. E aí hoje, depois que eu publiquei lá no blog, eu conversei com o deputado mais uma vez para atualizar a apuração. Ele disse: Sadi, depois que você publicou, teve líder de partido me ligando para dizer: onde é que você encontrou? Por que você está dizendo que tem esses números para baixo? Querendo dizer que tem mais votos nas bancadas. Então, informações do líder do PL, lembrando que o PL é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, só para atualizar essa informação aqui que está lá no blog. O Sóstenes diz também que ele tem, segundo esse levantamento, votos para ter quórum de PEC. Por que isso é importante? Porque para você aprovar uma PEC, você precisa de 308 votos. E um projeto de lei, não. É maioria simples. Então, ele está dizendo que ele vai ter mais ou 308 votos, tá? Então, só para dar essa informação, nessa tabela que ele me passou, tinham 309 dos 513 deputados. Então, qual é o plano do deputado? É apresentar na reunião de líderes do dia 3 de abril, quinta-feira, para que esse projeto seja pautado na semana do dia 7 de abril. Então, ele quer aprovar o mais rápido possível e, obviamente, Otávio, toda a pressão agora para cima do Hugo Mota, que estava lá na viagem com o presidente Lula, e esse é o primeiro abacaxi que ele vai ter que descascar nesse retorno. Então, dia 3 eles vão fazer a reunião para decidir a pauta do projeto de lei que aprova
a anistia, né? Mas deve ter alguma coisa errada, ou esse site que nós vemos aqui, que é o mapa da anistia, tá bem defasado, né? É só entrar em mapadaanistia.com.br que a gente precisa de 257 votos para aprovar a anistia. Aqui no mapa da anistia diz que são 214 favoráveis, contrários são 93 e neutros 202. Então aqui diz que não existe ainda quórum para aprovar o PL da anistia. Então, ou esse site está desatualizado, ou a gente está vendo uma disparidade muito grande com a notícia do puxadinho do PT, a Globo Lixo, né? Então aqui a gente pode ver que os favoráveis são 214, os contrários 93 e neutros 202. A Cássio do MDB é neutro. Quem é mais neutro aqui é Adriano Baldi do PP, Adolfo Viana do PSDB, e aqui você pode acompanhar o humor, né, vamos dizer assim, dos deputados que são favoráveis e contrários à PL da anistia. Sempre lembrando que dia 6 de março estaremos na Avenida Paulista para protestar contra este governo amaldiçoado que nós temos aqui no Brasil, contra o STF e a favor do projeto da anistia que vai perdoar, vamos dizer assim, as pessoas que invadiram os prédios públicos naquele dia fatídico de 8 de janeiro. Já fazem mais de 2 anos e ainda tem gente presa por causa dos desmandos do STF. Uma notícia boa, né, que a Débora, aquela que manchou a estátua com batom, já está em casa, mas ainda está prisioneira, está em prisão domiciliar, mas pelo menos foi tirada da colmeia, que é a prisão feminina lá em Brasília. Muito obrigado pela sua companhia, não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele joinha e compartilhar este vídeo com quem você gosta e com quem você não gosta, que ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado e daqui a pouco a gente volta. Até já!